Vamos ver nesse vídeo alguns detalhes sobre a implementação do projeto Designer. O projeto vai ser implementado utilizando herança e métodos virtuais. Então nós vamos ter uma classe base, que é a classe Shape, que vai ser a base em comum de todas as classes que representam as formas. Ela deve conter os dados que são comuns a todas as formas. A cor da forma, RGB, e a espessura da linha DAN. Tem também um construtor que recebe como parâmetro os valores de todos os dados. Os parâmetros do construtor devem ter valor por default, de tal forma que ele possa ser chamado também sem nenhum parâmetro. Também devem ser declaradas as funções virtuais. Read, que é para ler de arquivo, e para salvar, que é para salvar no arquivo SVG, que vão ser substituídas nas diversas classes que eram de Shape pelas funções Read e Save apropriadas. Nós temos também uma outra classe abstrata, a classe Filled Shape, forma preenchida, que herda da classe Shape e acrescenta um dado a mais, um booleano, para dizer se a classe é preenchida ou não. Então a única classe que não é preenchida, que é a linha, vai herdar diretamente da classe Shape e todas as outras classes vão herdar de Filled Shape. A classe Filled Shape, além do dado adicional, tem uma função read que já substitui a read de shape e que acrescenta a leitura deste booleano. Da mesma forma, ela tem uma função save que chama a save de shape e acrescenta o salvamento do dado SVG correspondente ao booleano que indica se ele é preenchido ou não. Em seguida, nós temos as classes que representam cada uma das formas básicas: line, círculo, star, rectangle, diamond, tremor, text. Essas classes ou herdam de shape, que é a line, ou de file shape, todas as demais. Elas precisam ter todos os membros que sejam necessários ou que sejam recomendáveis para implementar o polimorfismo. Além dessas coisas que são obrigatórias, cada uma delas deve ter os dados próprios da classe, além daqueles que ele herda da classe base, um construtor e reimplementar as funções virtuais read e save. Esses requisitos estão detalhados no arquivo de especificação. No arquivo shape.h disponível no CIGA, o que é que eu já tenho? Primeiro, a criação do apelido pShape para representar um ponteiro para shape. Na declaração da classe shape, eu tenho um construtor que apenas inicializa os parâmetros RGB width com os parâmetros da função construtora. Tem essa parte aqui que eu preciso acrescentar alguma coisa. Nesse arquivo como um todo, vocês podem fazer acréscimos nas partes que estão indicadas, mas as partes que já estão feitas não podem ser suprimidas nem modificadas. Nós temos também a declaração dentro da classe Shape das funções Read e Save, que recebem como parâmetro uma eStream e uma OStream, e que leem uma shape da stream ou que salva uma shape no arquivo SVG associado à stream. Essas duas funções são declaradas como virtual. Como dados protegidos, eu tenho os inteiros RGB que representam a cor da forma. Esses dados são protegidos porque eles precisam ser acessados pela classe Filled Shape quando ela for salvar a cor do preenchimento, que é a mesma cor do contorno. Então, como ela precisa acessar esses dados, eles não podem ser privados. E como dados privados, a largura da linha, que é inicializada por default como sendo 1 pixel. A classe Filled Shape também está parcialmente declarada, ela herda da classe Shape, tem o construtor dela, que chama o construtor de Shape e acrescenta o construtor do booleano privado Filled. Essa classe redeclara as funções read e save como override, indicando que ela substitui o read e o save da classe da qual ela herda, que é a classe shape. Tem o dado privado, que é o booleano field, inicializado como true por default. E vocês vão acrescentar a declaração das classes que representam linhas, círculos, estrelas, retângulos, losangos, triângulos e textos. No shape.cpp, nós já temos a implementação, por exemplo, da função read da classe shape. Recebe como parâmetro a stream de onde deve ser lida a shape, e dessa stream lê os valores de RGB e espessura. Se deu erro na leitura, ou se R for menor do que 0 maior do que 255, ou G ou B, ou se a largura for menor ou igual que 0, gera exceção. Também tem o read da classe Filled Shape.
Primeiro chama o read da classe shape para ler aquelas informações que a field shape tem e que são herdadas da shape. E complementa essa leitura lendo o booleano. No caso, como no arquivo esse booleano é representado por um inteiro, eu criei um inteiro provisório aqui, li da stream, se deu erro gera exceção, e o booleano vai ser true se esse inteiro que eu li não for zero. E vocês têm de fazer os métodos read de leitura para todas as classes derivadas. E nós temos as funções que salvam as formas no arquivo SVG. Já está implementada o save da classe shape. Na AllStream X, que representa o arquivo SVG, a gente vai imprimir stroke igual, uma aspa, o texto RGB é parêntese, aí os 3 dados membros da classe shape, R, G e B, fecha parêntese e aspa, e depois o texto stroke with igual, abre aspas, aí o dado membro with, que representa a espessura da linha de contorno da forma. O save da classe fieldShape também já está implementado. Você chama o save da classe shape, que salva os parâmetros comuns, e acrescenta o dado referente sobre se a forma é preenchida ou não. Se for preenchida, aí você bota fio igual RGB, os 3 parâmetros. Se não, fio igual transparente. Vocês vão precisar fazer as funções save para todas as formas derivadas. A classe principal do nosso projeto, que é a classe Designer, ela tem como os dados as dimensões do desenho, o if8, que são lidas do arquivo ou definidas no construtor do objeto, um vector de ponteiros para shape, onde vão ser armazenadas todas as formas, as funções membros obrigatórias, uma função clear para limpar o desenho, funções de consulta para ter acesso a essas informações, a função include, que recebe como parâmetro uma forma e a inclui no desenho, e a função read, que recebe como parâmetro uma string e lê todas as formas desse arquivo. A função save recebe como parâmetro um string e vai salvar o conteúdo do design como um arquivo SVG. A classe design já está toda declarada no arquivo design.h e parcialmente implementada no arquivo design.cpp. Na declaração da classe designer já foram incluídas as declarações de todos os construtores e destrutores obrigatórios, bem como os operadores de atribuição que também são obrigatórios. A função clear, as funções de consulta, include o read e save e os dados privados, as dimensões e o vetor de ponteiros. Esse arquivo não precisa nem pode sofrer nenhum acréscimo ou modificação. No design.cpp, esse arquivo, as partes que já estão feitas, vocês não devem modificar, mas podem e precisam fazer acréscimos nas partes indicadas. O construtor específico da classe já está implementado, o construtor por copy por movimento vocês precisam fazer e as atribuições por copy e por movimento estão parcialmente implementados, está só feito o teste de autoatribuição, vocês precisam complementar. A função clear também precisa ser complementada, bem como a função include, que deve incluir um objeto polimórfico na lista de formas do design. A função read está boa parte implementada, já está feita. Abre a stream, testa, lê o cabeçalho, gera exceção em caso de erro, cria um design provisório para a gente armazenar as figuras que estão sendo lidas nesse design provisório e só no final, se tudo deu certo, mudar para this e depois entra num laço para ler cada uma das diversas formas do arquivo. Então eu vou ler um caractere, aí aqui eu vou criar dinamicamente, alocar a nova fórmula se ele for algum dos caracteres que correspondem a uma forma. Senão eu vou descartar o resto da linha, porque ela é um comentário. Se o caractere foi válido, então eu vou ler essa forma do arquivo e vou acrescentar esta forma que foi lida do arquivo no meu vetor de formas do designer. Vou ficar fazendo isso enquanto o arquivo não acabou. É essencialmente essa parte aqui que vocês têm de acrescentar. No final, se não foi lida nenhuma forma nesse arquivo, sinal que prove.getNoShapes é 0, gera uma exceção. Se deu tudo certo, eu movo o conteúdo de prove para ser this. A função que salva um desenho em formato SVG já está toda pronta. Faz teste para ver se o design não é vazio, abre a stream, se deu erro já gera uma exceção, escreve o cabeçalho inicial, SVG, o if igual, e depois salva cada uma das formas usando a função save, a função
virtual, escreve o /SVG.